Oi, 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 mulher. Chegamos a mais um podcast Além da Ansiedade. Se você ainda não me conhece, eu sou Kate, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E se você é essa mulher que deseja construir uma vida que vale a pena ser vivida, sair dessa ansiedade, construir seus sonhos. Então, mulher, aqui é o teu lugar. Toda semana a gente sempre tem esse encontro marcado, sempre às 7h07 ali da manhã, para que de fato você, aqui dentro do nosso podcast, aprenda conteúdos práticos ali para você aplicar no seu dia a dia de forma simples, para que você de fato aprenda a viver além dessa ansiedade. Só que, se você deseja avançar mais, né, nessa caminhada aí de você sair dessa ansiedade, alcançar seus sonhos, eu tenho um acompanhamento terapêutico mais de perto ali de mim, que é dentro da nossa comunidade, Vivendo Além da Ansiedade, que é a nossa jornada terapêutica. Se você desejar participar da nossa próxima turma, que vamos começar agora em março, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar e fazer a sua inscrição. Então, vamos para o nosso conteúdo e nosso tema de hoje. Hoje, no nosso episódio aqui do nosso podcast, eu vou falar sobre esse medo da rejeição, esse medo do abandono. Como é que você pode, de fato, aí na prática do seu dia a dia, aprender a lidar com esses sentimentos desconfortáveis, esse medo da rejeição, esse medo do abandono? Você tem passado por isso? Como é que tu lida com esse sentimento quando você se sente rejeitada, você se sente abandonada? Como é que tu olha para essa sua forma de sentir? Você é aquela mulher que você rejeita esse sentimento, tipo, não vou olhar para isso, e muitas das vezes acaba abandonando os teus relacionamentos, abandonando as coisas que tu sente, que muitas vezes tu não pertence àquele lugar. Ou você é aquela pessoa que você consegue refletir, consegue olhar para isso, consegue avaliar de fato, enfrentar a situação, não procrastinar, não evitar e conseguir enfrentar e prosperar em meio a essa dor. E aí, mulher, como é que está esse processo seu do abandono? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse podcast. Eu vou trazer ferramentas e estratégias para você aprender a olhar para esses teus sentimentos, aprender a enfrentar esse medo do abandono e conseguir, de fato, prosperar, criar relacionamentos seguros, saudáveis, para que, de fato, você aprenda a olhar para isso e prosperar em meio a esse sentimento de abandono. Vamos tentar entender um pouquinho o que, de fato, é esse sentimento da rejeição, esse sentimento do abandono. Porque, assim, a gente sentir as nossas emoções significa que nós somos seres humanos, que a gente sente esse medo da rejeição, esse medo da crítica, esse medo de passar vergonha. É humano a gente sentir as nossas emoções. E aí entra num contexto que quando você é uma pessoa que sente com muita frequência esse medo da rejeição, esse medo do abandono, a gente chama isso de sensibilidade emocional. Isso é, o seu grau de sentir essa emoção é um pouquinho mais elevada do que as pessoas em geral. Então, quando você passa por situações que você tem essa interpretação que você vai ser abandonada, que você vai ser rejeitada, automaticamente o teu cérebro ele começa a criar várias situações e aí muitas das vezes você acaba abandonando as pessoas pelo medo de ser abandonada. Então, um padrão que ele vai se retroalimentando, ele vai se repetindo ali nas suas relações, seja muitas das vezes em relações amorosas, nas suas amizades, porque tu interpreta, tipo, a pessoa às vezes demora um pouquinho para responder você ali no WhatsApp, você já acredita, né? Que ela não gosta de você, que ela não, que ela vai te abandonar, né? Tem toda uma interpretação por causa do comportamento dessa pessoa. E aí, esse sentimento que você sente do medo da rejeição, do abandono, ele foi se construindo pelas experiências que você viveu ali na sua infância, ali na sua adolescência, pelas experiências que tu viveu ali no teu contexto. Se você foi aquela mulher que passou por muitos contextos ali desde do processo da sua família, da primeira infância, da segunda infância, ali no processo da adolescência, que você teve um ambiente muito hostil,
nesse processo mesmo de abandono emocional, né, de negligência emocional, que você não tinha voz, você não se sentia ouvida, não se sentia pertencente. Aquele processo, quando tu compartilha tuas emoções, quando tu compartilha como tu se sente, esse ambiente não tem um ambiente seguro para isso. É como se fosse que o que tu sente, as tuas necessidades emocionais, elas não são supridas. Então, tu foi passando ali por contextos dessa desvalidação emocional que fez você ter fez você acreditar de fato que o que você sente não é importante. Então, muitas vezes tu acredita que você não é boa o suficiente para ser amada, você não é aceita, você não pertence. E aí você sempre nas tuas relações tu vai criando esse medo, né? Profundo, é algo mais enraizado, né? Essa sensação de estar sempre nesse desamparo emocional, nessa vulnerabilidade emocional. E é nesses contextos que você vai vivendo, quando você tem essas interpretações de fato que você não é bom o suficiente, que as pessoas não te compreendem, que tem esse sentimento de desamparo emocional, você acaba desenvolvendo comportamentos, que a gente chama isso de comportamento de sobrevivência, como se fosse que é um desespero mesmo para que isso não aconteça. E aí você muitas das vezes tem um comportamento de controle para controlar a situação com uma necessidade de urgência, para você não ser abandonada, para você não ser rejeitada. E muitas das vezes você acaba fazendo comportamentos excessivos por causa dessa interpretação que você acredita que você vai ser abandonada. Então vamos olhar hoje para isso aqui no nosso podcast. Como é que está essa sua relação com esse seu medo do abandono, com esse seu medo da rejeição? Para a gente começar a entender o que é o medo de ser abandonada? Primeiro ponto, eu vou trazer alguns pontos para vocês aqui. Primeiro ponto, essa sensibilidade ao abandono. Então, é uma hipervigilância. Kate, o que é isso? Sabe quando você fica em estado ali de alerta? Que algo terrível vai acontecer, que algo catastrófico vai acontecer, que você tem aquela interpretação, né, que alguma coisa vai acontecer, que você vai ser rejeitada. Então, por exemplo, alguém ali você manda uma mensagem para a pessoa e ela tem um comportamento de não te responder. Só que não passa pela sua cabeça que às vezes ela teve um trabalho durante ali o processo que ela não poderia ficar no celular e não conseguiria te responder, ou ela sofreu um acidente, ou ela passou a manhã toda trabalhando e nem conseguiu tirar tempo para almoçar, ou ela teve muitas das vezes um conflito dentro de outro, no ambiente de trabalho, ou com sua família, enfim, não passa nenhuma hipótese do motivo do porquê a pessoa ainda não te respondeu. A coisa que passa pela sua cabeça é que ela vai te abandonar, essa pessoa que não te respondeu, ou que você, né, nunca é bom o suficiente para que as pessoas te amem, para que as pessoas te validem. Então, está sempre muito relacionado a você, né? Você é o problema, você que é defeituosa, você que é rejeitada, você que é abandonada. Não tem aquela interpretação que a pessoa também tem uma vida, né? Que ela também tem as responsabilidades dela, e por isso ela não conseguiu ter esse tempo ali para você olhar para isso, responder você. Então, é uma sensibilidade ao abandono. Você fica o tempo todo hiper vigilante, né? Que em algum momento você vai ser abandonado nessas suas relações ali que você tem. Então, é o primeiro ponto para a gente perceber se você está ali nesse medo do abandono. Segundo, é uma reação emocional desregulada. O que significa isso? É como se fosse que nesses momentos que você tem uma ativação emocional, Kate, o que é uma ativação emocional? Sabe quando você sente raiva, medo, ansiedade, tristeza, e você fica extremamente fisiologicamente ativado, você sente muitas emoções? Isso é uma ativação emocional. Você fica ativado com alguma situação que está acontecendo, alguma interpretação ali do seu contexto. E aí você fica desregulada, isso é, você fica desorientada, você não fica na sua sã consciência que você consegue lidar com a situação, não, você fica ali fisiologicamente mais sensível, sudorese no corpo, dor de barriga, né, aquela euforia pelo medo do abandono. Então, essa reação emocional desregulada aqui, muitas das vezes faz você ter comportamentos impulsivos,
na tentativa desesperada de você que isso não aconteça, para você evitar esse abandono, essa rejeição. Então, você muitas das vezes acaba se antecipando. Como? Tentando controlar a situação de uma forma desesperada. Então, você tenta controlar de uma forma que, tipo, tá bom, já que você não me quer, então tchau. Tipo, não quero mais falar com você, estou cortando aqui o mal pela raiz, sabe? É uma coisa bem desesperada mesmo, nesse sentido ali do abandono. E muitas das vezes você acaba se desfazendo de muitas relações apenas pela tua interpretação da situação. Terceiro, é uma crença central disfuncional. O que significa isso? Kate, o que é uma crença? Crença é a forma como você enxerga o futuro e você enxerga o mundo ao seu redor, como verdade absoluta. Então, suas reações, frequentemente, elas estão alinhadas pelo pensamento que, por exemplo, eu não sou digna de ser amada, as pessoas vão me deixar, eu não consigo, ou eu sou uma pessoa sozinha. Então, é uma crença central. Você acredita que você é assim, que o mundo é perigoso e que o futuro não vai ser bom. Então, tipo, é uma interpretação que você tem como verdade absoluta. Eu estou sozinha, eu não sou digna de ser amada, as pessoas vão me deixar. Então, é uma verdade absoluta. Entendeu? E aí, o outro padrão é um comportamento que traz prejuízos para você. Então, você evita o abandono. Então, uma estratégia que você faz, muitas das vezes, de um apego excessivo. Então, você tenta controlar, como se fosse, sabe, aquele processo de autossabotagem, tentando lidar com aquela situação para não ser abandonado. Então, você faz de tudo pela pessoa, você está o tempo todo disponível, e se a pessoa muitas vezes não corresponde às suas expectativas, que é a interpretação que você tem, você abandona, né? Como se fosse, sabe assim, um papel descartável, tipo um descartar, você joga fora e tá tudo bem, a vida continua andando. Por quê? Porque as pessoas sempre vão me deixar. Então, se as pessoas vão me deixar, é melhor deixar elas antes que elas me deixem. Então, percebe? É um processo que gera muito sofrimento, é um processo que são relacionamentos muito tóxicos que você tem com você mesmo, que você acredita que você vai ser rejeitada, você vai ser abandonada, e também nas relações com outras pessoas. Quando eu quis preparar esse podcast aqui para você, é para que você pare para avaliar a forma como você está lidando com o seu medo da rejeição, com o seu medo do abandono. Muitas das vezes você está no alto ciclo, sabe? De autossabotagem nesse processo de eu penso que, né, eu vou ser abandonada ou que as pessoas vão me deixar, e aí eu interpreto a situação de uma forma assim totalmente distorcida, termino as minhas relações e me mantenho nesse ciclo de abandono. Por quê? Porque você, quando você evita a situação, abandona a pessoa, você permanece ali no ciclo. Eu vou trazer estratégias hoje aqui para vocês, como você quebra esse ciclo. Porque muitas das vezes esse ciclo de estar sempre ali, eu me sinto que eu vou ser abandonada, eu abandono, porque eu acredito que as pessoas sempre vão me deixar. Então, para que isso não aconteça, eu abandono. Então, imagina os prejuízos que você tem na sua vida por você estar sempre nesse ciclo da crença, dessa ativação emocional, de você acreditar que isso é uma verdade absoluta. E aí você se mantém nesse ciclo. Porque assim, o medo do abandono, ele não está relacionado, por exemplo, a uma dificuldade de socializar, né? Muitas das vezes você tem uma opinião sobre determinadas situações e você tem aquela timidez de compartilhar sobre os seus sentimentos, sobre a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, não tem nada a ver com isso, o medo do abandono. Tem pessoas, sim, que têm aquela personalidade mais tímida, mais, né? Você não é uma pessoa que tem tanta facilidade de expressar suas emoções e seus sentimentos. O medo do abandono não tem nada a ver com isso, está muito mais relacionado a essa sua forma de sentir esse ambiente, a sua forma de você se perceber e você tem essa interpretação emocional de forma muito forte de abandono e você internaliza que as suas emoções e necessidades, muitas das vezes, elas não importam porque você foi desvalidado durante muito tempo. Então, as pessoas não se importam mesmo comigo, então deixa eu abandonar. Não percebe que é um ciclo totalmente diferente de uma pessoa que é tímida, ela tem dificuldade de expressar.
as emoções dela, como ela se sente. A pessoa que tem medo do abandono é um pouco diferente. Ela acredita que o que ela sente não é importante, né? Que ela não tem voz, e aí muitas das vezes ela acaba nem expressando isso, ela acaba evitando situações, relacionamentos, oportunidades, por ela ter essa interpretação que as pessoas não se importam, que ela não é digna desse amor, dessa validação. Então, é um ciclo assim, um pouco profundo. Eu estou trazendo um contexto assim, um pouco mais amplo, só para vocês entenderem esse contexto, para você perceber a forma como tu está nesse processo de ativação perante as situações que você se sente rejeitada, se é uma interpretação verdadeira ou se de fato ela não é uma interpretação verdadeira. Kate, o que significa isso? Significa que assim, as experiências que nós vivemos na nossa vida, ali no período da infância, na adolescência, na fase adulta, quanto mais experiências que valida que você é rejeitada, que você é abandonada, que as pessoas não se importam, que você não é boa o suficiente, mais vai criando na sua cabeça que isso é uma verdade absoluta. E aí você fica repetindo esse mesmo ciclo para você, entendeu? Por exemplo, essa parte aqui que eu falei para vocês, que as pessoas sempre vão me deixar. Então, se você vem de um contexto hostil na sua lei, desde a sua infância, e você sempre se relacionou com pessoas que fizeram você acreditar de fato nisso, esse padrão ele se perpetua, então ele vai se perpetuando. Esse padrão ele só se quebra mediante algumas tomadas de decisões que você faz durante a sua vida, e eu vou falar sobre isso aqui hoje no podcast. Então é um processo mesmo que você acredita pelas experiências que você vive que as pessoas sempre vão te deixar. E quanto mais você passa por situações que você sente essa angústia, sente esse gatilho, você abandona esse esse ciclo ele se perpetua na sua vida. Por isso, da importância de quebrar esse ciclo. Aí você fala, Kate, como eu faço isso? É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Porque tem alguns benefícios de você aprender a lidar com esse medo da rejeição. Por exemplo, um primeiro benefício de você se sentir mais confiante para você expressar suas opiniões, as suas necessidades. Os seus relacionamentos, eles se tornam muito mais saudáveis e equilibrados, com medo, por você muitas das vezes ter esse medo o tempo todo de agradar todo mundo, então tu vai começando a ter esses relacionamentos mais saudáveis e vai diminuindo esse medo de você querer agradar todo mundo, fazer conforme as pessoas esperam de você. Você desenvolver uma relação mais segura consigo mesmo, de amor próprio, e você também se priorizar, por isso a importância de você aprender a lidar com isso. Eu vou trazer para você, se você até quiser anotar, anota. É um passo que eu vou trazer aqui para vocês que leva um tempo. Mas se você começar a praticar isso no seu dia a dia, você vai começar a perceber essa mudança com essa sua relação do medo e do abandono. Primeiro, você precisa reconhecer suas emoções. Por quê? Porque muitas das vezes o medo do abandono vem com aquele pensamento que eu não sou boa o suficiente, as pessoas vão me abandonar. E aí, muitas das vezes, você acaba tendo comportamentos que perpetuam o ciclo, correto? Então, você reconhecer, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou chateada. Tipo, é o primeiro ponto. Você permitir e reconhecer aquelas emoções e validar que você pode se sentir dessa forma. Eu posso ficar chateada, eu posso sentir raiva. Poxa, é uma situação que me gerou raiva e tá tudo bem eu me sentir dessa forma. Por quê? Porque quando eu estou com raiva, significa que eu estou achando injusto essa situação. Então, se eu estou achando injusto a situação, o que é que eu faço com isso? Eu mudo a situação. A raiva me dá esse alerta, né, de mudança, mudar a realidade, mudar o que está acontecendo. Primeiro passo, eu reconhecer a minha emoção, que eu estou sentindo raiva e que está tudo bem eu sentir essa raiva. Segundo, eu reconheci, aí eu venho para o segundo passo, me comporto o oposto desse medo. Então, o oposto que esse medo está me fazendo eu sentir. Se eu estou com vontade, muitas das vezes, de ir embora, eu permaneço e eu enfrento a situação da forma assertiva. Que a gente está falando, o oposto é sobre isso. Nesse sentido, o Kate, o que é o oposto aqui nessa situação? É você
não fazer muito das coisas que tua mente fala. Tipo, você tem que fazer. Não, por que eu tenho que fazer tudo isso? Entendeu? E aí, quando a gente aprende a aceitar aquela raiva, aquela ativação que eu estou sentindo, me dá alívio mental para pensar e perceber de onde foi que veio essa crença. E aí entra a importância da terapia, porque muitas das vezes a gente identificar as nossas crenças é uma coisa um pouco mais profunda. E quando a gente fala, Kate, o que significa me comportar o oposto? Se minha crença está me falando que eu tenho que fazer tal coisa para ser amada, para ser aceita, para pertencer, eu faço o oposto disso. É sobre isso que eu estou falando aqui com você. Para que você perceba que muitas das vezes é eu olhar para o meu medo, tudo bem eu senti medo, né? Eu passei por experiências que me fizeram acreditar nisso, mas eu vou fazer o oposto. Eu vou me permitir ser humana, porque eu sou humana. E aí entra a prática 3, que é o processo da autocompaixão, que eu reconheço a minha dor, eu reconheço que eu sou um ser humano, eu reconheço que eu passei por situações que me fizeram acreditar que eu seria amada por condições. Se eu fosse eu não fiz mais do que a minha obrigação de estudar, de fazer as coisas de casa, sabe, aquelas coisas que você, desde pequeno, você ouve muito, e se você fizer isso, aí você merece isso, aqueles condicionamentos que faz você muitas das vezes acreditar, e muitas das vezes não é validado aquilo que tu sente, aquilo que é importante para você. E aí essas condições tu também traz na tua vida adulta, nas tuas relações, que precisa ter condições para que você muitas das vezes não seja abandonado. Eu não posso apenas ser eu. Entende? Então, é esse contexto. Então, quando a gente vai identificando esses padrões de tenho que ser, né? Eu preciso ser para não ser abandonada, aí entra nesse processo da exaustão emocional, esse processo de ansiedade. E eu quero trazer um adendo aqui para a gente ir caminhando para o fim do nosso podcast. Eu quero te trazer formas erradas que muitas das vezes você tem feito para lidar com esse medo e formas certas para você começar a fazer daqui para frente. Por exemplo, uma forma errada que você tem feito, reprimir o seu sentimento, o seu medo, ou fugir daquilo que você está sentindo. Não reprima o que você está sentindo, não fuja daquilo que você está sentindo. Você pode e deve sentir suas emoções. Sim, segundo, muito do que você está fazendo errado é você buscar aprovações de outras pessoas, custe o que custar. Tolera esse desconforto de você ficar buscando a aprovação das pessoas. E às vezes tem até um caderno terapêutico de você começar a registrar esse desconforto para você se auto-perceber as verdades, que muitas das vezes não são verdades, que te contaram e tu acredita aquilo como verdade absoluta. Lembra? Os teus pensamentos não são verdades absolutas, são apenas pensamentos. E as funções dos nossos pensamentos é pensar. Não significa que ele seja uma verdade. Terceiro, você evitar conflitos ou conversas difíceis. Se você tem feito isso, também não é a melhor estratégia. É muito mais efetivo você enfrentar a situação, você falar, ó, eu estou me sentindo triste porque eu não concordo com isso. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso para que nós dois possamos encontrar uma forma assertiva de lidar com isso. E não fugir, tipo, se trancar no quarto, começar a chorar, acreditar que seu marido não te ama, que está te abandonando, seus relacionamentos, enfim. Entendeu? Uma conotação da outra, uma situação da outra. E aí, o que que funciona? Vamos para o que funciona? Reconhecer que o medo da rejeição e do abandono faz parte da vida, faz parte da história, né? Mas ele não precisa definir quem você é e o seu futuro. Não precisa definir quem você é. A gente sentir medo é normal, o nosso medo é para a nossa sobrevivência. Só que começa a observar o que que esse medo tem te dito sobre você e o que que essa rejeição também tem dito sobre você. Começa a registrar esses pensamentos para a gente começar a questionar se de fato esses pensamentos são verdade absoluta ou são interpretações das experiências que você viveu. Segundo, trabalhar comportamentos assertivos. Então, começar a expressar as suas necessidades sem culpa. Então, por exemplo, essas duas situações das minhas pacientes. Uma situação que ela acreditava que ela precisava fazer, né, trabalhar para trazer dinheiro para casa, cuidar das crianças, ainda cuidar da casa. Se não
se ela não performasse nas três áreas 100%, ela seria abandonada e tudo mais. E aí que a gente começou a colocar na relação com o esposo dela, ela expressar aquilo, a gente começou a deixar de fazer algumas coisas para perceber como é que o ambiente reagia, para ela perceber que não é porque ela não performou em tal área, que aí entra um processo até daquele processo mesmo de exaustão emocional, para a gente perceber o ambiente, como o ambiente reagia. Ela percebeu, meu Deus, minha mente está criando uma coisa, meu marido nem percebeu, continuou me amando, me tratando da mesma forma, para a gente perceber esse descondicionamento. Não é porque eu deixo de fazer que eu vou deixar de ser amada, pelo contrário, ele me ama por quem eu sou, e não pelo aquilo que eu faço. E aí, na outra situação, né, de ela querer ir embora, de falar que ir embora, a outra paciente, também aqui expressar suas necessidades. Então, quando ela se sentir triste, não se sentir validada. No lugar de ela se trancar no quarto, chorar e acreditar que o marido dela não amava ela, ela ia sentar e conversar e expressar o que ela estava sentindo. E o marido olhar para ela e falar assim: Nossa, não sabia que você estava se sentindo dessa forma. Vamos, nós dois juntos, ver o que é melhor? Totalmente diferente do que quando ela vai para o quarto, ela chora, ela acredita de fato que ela não é amada, que ele vai abandonar ela. Então, quando a gente fala de trabalhar comportamentos assertivos, de expressar suas necessidades sem culpa, é isso. É a gente olhar para o ambiente, ver o que está acontecendo e desenvolver estratégias e ferramentas assertivas para enfrentar essas duas situações e perceber realmente é isso? Eu estou sendo abandonada? Ou é só a minha interpretação pelas experiências que eu vivi? Vamos se expor a fazer alguns comportamentos diferentes nesse ambiente para a gente perceber de fato o que acontece quando eu me comporto diferente? O se comportar diferente é se comportar o oposto daquilo que eu sinto, porque o meu medo faz eu evitar, faz eu ficar no canto, chorar, não expressar a minha opinião, faz muitas das vezes eu fazer qualquer outra coisa, mas não resolver o problema. Entendeu? E aí, o quarto e última forma, que é uma forma certa de você lidar com a situação. Você buscar suporte emocional, fazer terapia, usar ferramentas que sejam validadas, né, pela psicologia baseada em evidências, TCC, DBT, enfim, tem várias abordagens na ciência que trabalha todo esse aspecto, principalmente esse processo do medo, do abandono, né, essas ativações emocionais, é a DBT. Então, é a forma mais assertiva de você trabalhar de forma efetiva, olhando, né, para essa ativação emocional e desenvolvendo estratégias efetivas para lidar com essa situação. E, por último, o acompanhamento de uma jornada terapêutica. Então, por isso que a gente tem a nossa jornada terapêutica. Eu até deixo aqui o convite para que de fato você olhe para suas necessidades, observe de fato o que está acontecendo. E eu quero que você leve hoje essa mensagem para você perceber. Você tem sentido esse medo, né, do abandono. Lembra que sentir medo é humano, né? A gente sentir nossas emoções é natural, a gente sentir, mas ela não precisa definir o seu futuro ou controlar de fato quem você é. Você pode sim aprender a se sentir segura, amada, aceita, e isso começa pelas suas próprias decisões do aqui e agora. Então, se você deseja se aprofundar e transformar essa sua relação com as suas emoções, com esses seus sentimentos, com essa forma de você estar sempre se sentindo de uma forma tão triste, tão angustiada, sair dessa ansiedade, eu quero te convidar a participar da jornada terapêutica. Eu vou deixar aqui embaixo o link de acesso para que você acesse e você veja se faz sentido para você. Faz um teste. Participa por um mês, vê se é para você. Se não for para você, tudo bem, tá bom? E aí eu quero te ouvir. Vou deixar aqui embaixo um espaço para você comentar como é que foi para você assistir esse podcast, o que que você observou que você pode começar a praticar hoje na sua vida, pequenas decisões que você pode começar a fazer. Eu vou amar te ouvir e a gente tem um novo episódio na próxima semana e você é a minha convidada especial. Toda terça-feira, sempre às 7h07, a gente tem esse encontro marcado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.